uma segunda opinião pode mudar completamente o rumo da sua vida. Ouça só essa história. Há cerca de 12 anos atrás, a minha mãe descobriu um câncer de mama. E com essa notícia, é claro, né? Todo mundo ficou super preocupado, todos ansiosos, mas era bem no início. Graças a Deus, dava para operar. Só que o médico que atendeu a nossa mãe, a minha mãe, logo no início, ele era uma médica, perdão. Ela falou que precisaria arrancar a mama toda, a mama direita toda. E aí a gente ficou super ansioso. Isso era quase uma amputação, né? Ia ficar desigual, né? Talvez depois ia ter que fazer algum procedimento, né? De plástico, alguma coisa assim, não sei. Mas ia arrancar tudo e a gente ficou muito ansioso. Aí a gente decidiu pedir uma segunda opinião. E aí outro doutor, inclusive mais conceituado, veio e observou, fez os exames que precisava e percebeu, descobriu que não era necessário arrancar a mama toda. Aí ele fez a cirurgia tirando apenas um quadrante da mama. A minha mãe fez a cirurgia, depois fez a quimioterapia, a radioterapia, e desde então não teve nenhum problema mais. Nunca mais teve nenhuma desconfiança de câncer voltar, nada. Arrancou, fez a cirurgia certinha e não ficou raiz nenhuma para trás, não ficou nada para trás. Tudo isso porque a gente procurou uma segunda opinião, um médico muito bom, para poder resolver, nos dar uma outra direção do que fazer. E como vocês viram aí, a minha esposa falou, né? O testemunho da mãe dela, da minha sogra. É super interessante esse testemunho. Por quê? Porque se ela tivesse fadado a opinião do primeiro médico, não que nós podemos condenar o médico, julgá-lo, não. Mas como ela foi na busca de uma outra opinião, de um outro ponto de vista, aquilo ali, com certeza, mudou a história dela e para o bem. A própria Bíblia nos ensina que na multidão de conselheiros há vitória. A palavra de Deus ela é enfática em falar isso, na multidão de conselheiros. Então, hoje o que a gente quer trazer para vocês? Que nunca, nunca vá em somente uma opinião, um conselho, algo que disseram para você, algo que te aconselharam. Sempre procure uma opinião a mais. Talvez o outro ponto de vista pode mudar totalmente o rumo da sua história, daquilo que você almeja. E nesses casos aí que a gente vê de enfermidade, realmente isso acontece bastante. Eu já vi vários casos assim também, de pessoas que já tinham sido desenganada pelo médico, já tinha aquele atestado dado pelo médico, e a opinião de outra pessoa, talvez de um outro medicamento que mudaram, modificou totalmente o sentido, o rumo daquela situação. E o que eu falo para vocês, eu não sei se você, às vezes você está me ouvindo aí, já foi desenganada, procura um outro médico, tenta dar uma olhada, sabe, uma analisada ao seu redor, pergunte a alguém que já passou pela mesma situação. Eu conto nos vídeos atrás aí, falando sobre casamento, que quando nós casamos, a minha esposa, ela teve vários conselhos de pessoas que não foram bem-sucedidas no casamento. E isso aí, se a gente não tivesse buscado opiniões de pessoas que foram bem-sucedidas e que têm um casamento abençoado, talvez hoje nós não teríamos nem nos casado. Então, pessoal, eu tenho outro também a respeito de sempre ter uma segunda opinião. Há cerca de uns 5 anos atrás, eu tinha um veículo que ele tinha GNV. Para quem não conhece aí, é gás veicular. Porque os carros têm o combustível que é o álcool e a gasolina, e você adapta um gás veicular para ter economia. E esse carro meu
chegou no tempo que ele começou a dar alguns problemas. Ele começou a falhar na gasolina. E eu já não entendendo aquilo mais, levei numa porção de mecânicos, e o mecânico olhava, não achava, e o outro falava que tinha que desmontar isso. E certa vez eu levei em um que ele já chegou e já condenou o meu carro, que tinha que fazer o motor todo. E eu fiquei pensando, poxa, esse carro está falhando somente na gasolina. No gás ele está normal. Não faz sentido eu gastar dinheiro dessa forma. Você aí que gosta de mexer com carro igual eu, que é curioso, preste bem atenção. E eu fui para casa já com o orçamento dele, que teria que gastar tanto. E eu não julguei, porque às vezes o cara, ele olha ali e ele fala o que ele sabe. E assim que eu fui para casa, eu falei, não, eu vou procurar uma outra opinião a respeito desse problema. E eu comecei a ir para a internet, a pesquisar sobre os erros, carro falhando e tal. E olhei vários vídeos e eu cheguei à seguinte conclusão, que muitos lá falaram que o problema está no módulo do GNV. Quando você adapta um carro para o GNV, você coloca um módulo separado que ele faz todo esse comando de troca de combustível, da injeção eletrônica. E eu falei, eu vou olhar. Gente, vocês não acreditam. Eu fui lá no módulo do GNV, localizei ele, tirei o plug do módulo e coloquei de novo. Assim que eu tirei e coloquei o plug no módulo, o carro voltou ao normal. Então, era um defeito de mau contato, que se eu não tivesse uma segunda opinião, o outro mecânico iria desmontar o carro todo, fazer o motor, mexer em tantas coisas, e seria um dinheiro gasto, dinheiro jogado fora. Não por culpa do mecânico, não sei, mas aquela segunda opinião me salvou de, né, Jenny? Sim. De um gasto desnecessário. Então, o meu conselho para vocês é o seguinte: em tudo na vida tem uma segunda opinião, seja por uma pessoa que já te desengane, que fale mal de você, que você é um fracassado, não. Tem uma segunda opinião. Vai lá na Bíblia e vê o que a Bíblia fala de você. A Bíblia fala que você é um vencedor com Cristo, que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Às vezes é uma opinião ruim, é um laudo dado por um médico que já não tem mais jeito, mas talvez outro médico tenha uma visão diferente. Então, pessoal, às vezes nós ficamos presos dentro de um montinho, de uma caixinha. Às vezes foi alguém que já falou com você, você é um fracassado, você é um bebum, você não vai sair dessa vida. Vai lá e pegue a sua opinião com alguém que vai te trazer esperança, que vai falar com você, não, você vai vencer. Você é um vencedor. Se esforça que as coisas vão dar certo. Então, a vida nossa, ela é dessa forma. A maioria das vezes os ventos são contrários, as opiniões não são como nós queremos que elas fossem, mas talvez, como eu coloquei no título, uma segunda opinião pode mudar completamente o rumo da sua vida. Então, eu falo com vocês aí nos comentários, que já passaram por uma situação dessa, de uma segunda opinião, ter solucionado um problema que era insolucionável. Conta aí pra gente. Você também que já teve algum problema, que não teve uma segunda opinião, e que isso ocasionou na sua vida um problema bem complicado, conta pra gente aí, que a gente quer ouvir o seu testemunho. Então, pessoal, o seu testemunho aí nos comentários vai ajudar bastante gente que está passando por essa situação. Então, o que eu falo com você é o seguinte: o que falaram com você talvez não seja o fim. Talvez você precise de um outro conselho, de um outro lugar, sabe? De uma outra pessoa. A gente não sabe, mas a segunda opinião, uma segunda situação, um segundo ponto de vista, ele pode ser determinante para o futuro da sua vida. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal e não se esqueça aí de estar compartilhando com quem precisa.
Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.